Olá, minhas irmãs e meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui novamente na minha Skin Cult pra gente falar sobre um filme que é muito adorado, principalmente por muitas e alguns dos cults, né, ou performáticos, que agora é a palavra da internet. Ninguém pode ler um livro mais, é performático. Hoje vamos falar sobre As Virgens Suicidas. Talvez esse vídeo você sempre pensou, cara, o João tinha que fazer um vídeo desse filme. Tá aí. E, gente, já não vão ligando aí que eu tô com algumas bagunças aí, mais de costume, né? Porque eu estou me mudando. Então é sempre um pouco de caos. Acaba que tudo ficou aqui no escritório. E é sobre. Vamos lá. Talvez, minha irmã e meu irmão, esse seja o primeiro vídeo que você tá vendo aqui do canal. Então, bem-vindo. Meu nome é João Mânica. Aqui eu falo sobre os limites da sétima arte. E às vezes no limite da sétima arte nós temos grandes pérolas, como o filme que eu vou falar hoje. Então se inscreve no canal, porque não vai ser nessa parede aqui, mas eu quero muito colocar na próxima parede que eu estiver no próximo escritório a plaquinha de 100 mil inscritos do YouTube. Me ajuda aí, minha irmã e meu irmão, pelo amor de Deus. Este filme, As Virgens Suicidas, é na verdade o filme de estreia da carreira da Sofia Coppola, que por muitos, não talvez criticada, mas apontada, né, como uma Nepo Baby, a filha do Francis Ford Coppola, e que tem que cada vez mais provar também o seu valor nessa indústria, né, afinal ela, por mais que é, assim, muito privilegiada e rica e branca e tudo mais, ela é uma mulher, tá ligado? É uma das irmãs, se dá pra se dizer isso. Ela consegue, já nesse filme dela de estreia, criar o estilo da Sofia Coppola, tá ligado? Esse é um filme que traz vários elementos de outros filmes dela que eu já assisti. Por exemplo, Maria Antonieta, que tem até um vídeo aqui no canal pros membros, torne-se membro caso você queira assistir. E este filme aqui, gente, o título, né, eu não sei se eu vou ter que censurar ou não, né? O título Virgens Suicidas já diz sobre o que é o filme, né? Já fala um pouquinho do conforto, como a gente gosta de falar aqui, porque essa é uma história que é uma tragédia, na verdade, baseado inclusive num romance, As Virgens Suicidas, que mostra então a visão de vários garotos de um bairro da década de 70, num subúrbio americano, dessas garotas que acabaram cometendo um suicídio em massa. After all these years, we can't get out of our minds. Esse filme todo, ele é narrado pela visão dos garotos que mesmo depois de 25 anos continuam pensando nessas irmãs, continuam pensando nessa família, nessas filhas, nessas mulheres que formavam um grupo que era como se fossem uns anjos, assim, uns seres fantásticos na vida deles. O início do filme, que já fala então que é 25 anos depois, eles falam que eles se encontram em bares e ainda lembram do diário que eles pegaram, porque eles roubavam realmente muitos objetos dessas garotas para descobrirem ainda mais sobre a vida delas. Mas esse descobrir coisas da vida delas nunca se tornava algo a mais, porque eles eram incapazes de manter relações, assim, de descobrir o que elas gostavam, de falar com elas, sabe? O filme no início ele já vai mostrando então essa vizinhança do Michigan, eu acho que é na década de 70. E o fato dele ser quase que um documentário sobre essas garotas que cometeram suicídio, ele é muito, de certa forma, lírico em alguns momentos, né? Mostra elas em alguns campos, na frente de lagos, mexendo com flores, porque essa era a visão dos garotos sobre elas e não quem elas verdadeiramente eram. Talvez elas até tinham esse lado, mas não era só isso. Afinal, se fosse uma vida de brincadeirinhas e sonhos e, né, fotos aesthetics, talvez elas não tivessem cometido o que elas fizeram no final do filme. E acho que aí que também tá a tragédia de tudo isso, né? O filme, ele tem um assunto muito sombrio, mas ele tem uma visão que não é pesada, ele não é um filme difícil de ser assistido, ele é um filme, talvez, que seja difícil de ser digerido, de tu entender o que aconteceu, e é um filme impactante, tá ligado? Mas não é um filme sombrio na sua execução, ele tem a montagem dele e todo o departamento de arte, assim, é algo bem cozy, né? Não sei outra palavra. E a genialidade então, da Sofia Coppola é criar um distanciamento com essas personagens, né? Com essas 5 garotas. E isso não é nem só pela visão desses garotos, que ela é meio infantil, sim, e meio simplista sobre elas, né? E até, como eu falei, meio egoísta, até sem ver quem elas realmente são e só o que elas representam pra eles, sabe? Sem querer descobrir quem elas são. Mas até mesmo nas imagens, sabe? As garotas estão sempre presas num banheiro na escola, fumando
fumando um cigarro, conversando entre elas, como se elas não fizessem parte da escola. Quando eles estão tendo aula, elas estão sentadas no gramado de fora, trocando uma ideia com outro cara. Então elas nunca têm, assim, uma individualidade no filme. Elas, em um momento, são presas pelos pais dentro do quarto delas, como vocês vão ver aí, no momento da história eu vou falar. Então elas são sempre presas, né? Sofia Coppola tem muito isso nos filmes dela, né? Se for pegar Maria Antonieta, por exemplo, é uma mulher de muitas posses, que ela é presa num castelo e que ninguém fora desse castelo tem acesso a ela, né? Talvez a única personagem que se sobressaia desse grupo, né, dessa massa dessas 5 irmãs, é a Lux, que é interpretada pela Kirsten Dunst. Tirando ela, as outras garotas, elas ficam muito apagadas na história, assim, e mesmo a Lux, ela é vista de uma forma voyeurística pelos garotos que vivem nesse subúrbio, nessa vizinhança, e não por não amarem elas, não por terem somente desejos individuais em relação a elas, mas também por serem jovens, por serem adolescentes, né? O filme ele tem um retrato assim desse momento da vida em que a gente não tem também tanta clareza do que são as coisas e que a vida vai se desdobrando e a gente vai entendendo, né? E eles sempre são vistos no outro lado da rua, ou então dentro do quarto deles, espiando o que elas estão fazendo, mas de nenhuma forma eles ativamente participam da vida delas. Isso é muito marcante, acho que não só nesse filme, mas nos outros filmes da Sofia Coppola. No filme aqui é um pouco parecido. Essas garotas que cometeram então um suicídio em massa no final do filme, que não é spoiler, eu acredito, porque já é o nome do filme, elas ficam presas nessa casa que é governada por esses 2 pais que são religiosos, fervorosos, conservadores e que tem medo que as filhas vão sair, meu Deus do céu, provar as delícias da vida. Não sei qual é o medo, na verdade, talvez seja um pouco mais profundo que isso. Mesmo quando no início do filme uma delas acaba cometendo suicídio, que é a Cecília, né? Eles não tentam conversar com a garota e descobrir o que pode ser que tá acontecendo ali, né? Eles jogam pro psicólogo e aí o psicólogo fala então que ela tá sofrendo de uma solidão e que ela precisa ter outros momentos de interação com garotos da idade dela. E aí eles têm a brilhante ideia, os pais, esses religiosos fervorosos, então, de fazer uma festa, né? Olha que legal, que bacana, uma festinha. Just go on round to the left. And then down the stairs. Porém, essa festa, ela é o cúmulo da vergonha alheia e do constrangimento, porque talvez daria pra dizer que a única pessoa que tá tendo uma diversão de verdade são os garotos que estão tirando com a cara de um outro menino que tem síndrome de Down ali na vizinhança, ou então quando eles estão conversando com o pai dela sobre aviação, ninguém tem um interesse genuíno, nem mesmo os pais delas, em resolver aquele problema, ou então nem resolver o problema, porque isso é uma visão bem prática da situação, mas de ver as filhas como indivíduos, né, e não só como algo a ser controlado de certa forma, né? Olha, cacete, bicho. Vocês estão vendo que eu tô realmente na minha fase cult, mas é porque eu tava necessitando, cara. Falando de muitos filmezinhos da Netflix aí, muitas coisas de cérebro liso, tive que botar minha performance em prática, não é mesmo? Mas não é só arte que se vive, gente. E é por isso que eu vou chamar o patrocinador do vídeo de hoje. Olá, minhas irmãs, tô aqui pra falar sobre a Black Friday da Insider. Este mês de novembro é o melhor mês pra tu comprar a tua Insider, porque tá rolando a Black Friday, e usando o cupom JOAOMANICA, que tá aparecendo aqui na tela, ou também tá fixado no comentário aqui abaixo, e tá na descrição de todos os vídeos também, você pode chegar em até 50% de desconto no site. Esse mês tá rolando muita promoção, inclusive se tu quiser entrar no grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link na descrição, e também um QR Code aqui na tela, porque lá no grupo tá rolando as flash promoções que chegam primeiro lá no grupo do WhatsApp, então entra lá. Agora é o momento perfeito para comprar aquela roupa para uma viagem do final do ano, ou então para presentear no Natal. A Insider é uma escolha muito inteligente, eu uso ela muito no meu dia a dia, gente. Essa tech t-shirt aqui que eu apareço usando em vários vídeos, não só nos vídeos patrocinados, porque realmente eu gosto de usar, é prático, eu gosto de combinar com outras roupas, como vocês viram no vídeo agora das Virgens Suicidas que eu tô gravando. Ele é uma combinação, porque eu acho que muitos de vocês têm um estilo parecido com o meu, e talvez não querem ir para algo só muito básico, vocês podem combinar. Na semana que eu tô postando esse vídeo vai ser postado no dia 18, tá rolando a Tech Week no site da Insider, e compras acima de R$399, você inclusive ganha um brinde. É o momento perfeito, como eu disse, para colocar a Insider na sua vida de uma forma prática e inteligente. Várias irmãs já compraram através do meu cupom e me deram feedback falando que gostaram das peças, tanto você nunca comprou, agora é o melhor momento, aproveita as promoções e usa o meu cupom que vai ajudar muito o canal, a produção de conteúdo aqui. Muito obrigado por assistir, por curtir o vídeo, por sempre estar dando aquela força aqui no canal, e muito obrigado Insider por patrocinar o vídeo de hoje. How do your SATs go? Okay.
Quando eles estão naquela festa que os pais das garotas organizaram, né, das irmãs, enfim, elas não estão se divertindo, a Cecília muito menos, e ela sai dessa festa. Quando ela sai da festa, o pai dá um grito, todo mundo ali no porão escuta ele gritando, eles vão pra fora e a Cecília se jogou da sacada e caiu exatamente na cerca que tava no quintal, matando, né, perfurando a Cecília. E esse foi o primeiro caso, então. E aí o que eles fazem, né? O que eles decidem fazer depois que já aconteceu? Eles vão lá e arrancam a cerca, junto com a vizinhança, que parece que quando fazem isso também não querem olhar pro problema, sabe? Eles querem esconder aquilo, ou então lidar com o que tá na frente, sabe? Tem outras cenas que demonstram isso, como por exemplo, o padre vai falar com a família, né? Ninguém quer conversar, ninguém quer falar com o padre. Tem até um momento em que o padre fala pra mãe, essa cena é muito forte, mano. Ele fala pra ela assim, olha, eu coloquei lá no motivo da morte dela que foi um acidente. Então isso, a mãe acabou se livrando de uma culpa ou de um medo de que, pela filha ter cometido um suicídio, ela iria para o inferno, né? Então, mesmo nesse momento não era sobre a garota que eles estavam falando, né? I wanted you to know that I listed Cecilia's death as an accident. Bom, aí depois do suicídio da Cecília, que é a primeira dessas garotas, a sociedade começa a reagir, a mídia vai até a casa deles, os vizinhos querem ajudar, todo mundo tenta especular sobre o que pode ter acontecido, né? E aí a gente é apresentado ao personagem do Josh Hartnett, o Trip, o boa pinta, assim, todas as gurias querem ficar com ele. Enfim, ele é desejado por todas, mas ele tem um desejo apenas pela Lux, só que ele não sabe como chegar nela. E é muito engraçado que este figurão aqui, talvez é o homem que dá o melhor conselho desse filme, que é o pai do Trip, ele fala, Trip, é só você conversar com ela, Trip. Yeah, you just need to talk to her at school, about anything. Então o personagem do Josh Hartnett, ele tenta então algum tipo de contato com a Lux, até vai um dia pra casa dos pais, só que não tem nenhum tipo de contato ali, né? Não tem nenhum tipo de troca de ideias, eles estão inclusive vendo um documentário sobre animais na savana africana. E olha o paralelo aí, né? E no final, então, mesmo sem falar absolutamente nada, ele vai pro carro e a Lux surpreende ele quando ele tá indo embora. O Trip acaba pedindo então pro pai delas, que inclusive é professor de matemática da escola, pra ele liberar as garotas, sabe? Como se fosse um bem mesmo. Assim, libera elas aí pra mim, eu e meus parceiros vamos levar elas, né? E ele acaba aceitando depois de convencer a mulher. Só que em nenhum momento ele quer saber, tipo assim, se as filhas querem sair com esses amigos do Trip. E quem vai sair com quem? As garotas até a noite do baile não sabem quem vai ser o pretendente delas, né? Olha que maluco isso. Who's taking who? Home. They're just gonna raffle us off. Trip, inclusive, fala que ele só escolheu aqueles caras porque eles iam dar uma boa impressão, um deles tirava boas notas, então o pai delas ia aceitar facilmente, né? Aí eles levam, então, elas pra esse baile, eles bebem, eles fumam, e aí o Trip, depois de, inclusive, ganharem o concurso de rei, rainha do baile, eles vão pro campo de futebol, onde eles transam, ou, né, alguma coisa rola, ele vai embora, deixa ela sozinha lá. Ela volta pra casa no táxi, refletindo da vida dela, né? Que também é um take muito famoso e icônico, digamos, da Sofia Coppola. E aí, chegando em casa, passou o dia fora, a noite fora de casa, os pais ficam super preocupados. E ali entra, então, num certo cárcere dessas irmãs, onde elas ficam presas por semanas, deixam de ir pra aula, deixam de fazer tudo. A mãe, num ato de até um terrorismo, quase assim, faz a filha, a Lux, queimar todos os álbuns dela, todos os discos que ela tinha, né? Não podia simplesmente colocar fora, mandar a filha botar no lixo. Tinha que fazer ela queimar, né? Passar por esse ato, assim, que demonstra certa maldade, né? Não só esse conservadorismo que tem um medo de que as coisas vão acontecer, né? Por causa dos atos das pessoas na Terra. Come on, please, don't make me burn this, please. Tudo vai definhando ao redor delas realmente. Até as árvores que a Cecília gostava muito, elas apodrecem, elas pegam um tipo de fungo no meio da história. E aí eles precisam cortar essas árvores, sabe? A mídia fica cada vez mais em cima. Então essa família vai definhando, a casa vai se deteriorando. O filme então vai chegando até a cena, talvez uma das mais fortes, que é a sua cena final, que é a cena do suicídio em massa, em que esses garotos vão tentando falar com elas, né? Elas estão presas nesse quarto. Só que eles não têm nenhuma relação, assim, muito profunda,
profunda, eles ficam tocando músicas no celular, eles ficam mandando alguns sinais de código Morse, mas nada além disso, até que chega uma noite, então, que eles combinam de pegar elas na casa e dar uma banda de carro, e aí nessa noite a Lux fala que, enfim, as irmãs estão se preparando, que eles estão esperando os pais irem dormir, pega as chaves do carro, vai pra garagem, só que quando esses garotos chegam no sótão, então, na casa, eles encontram uma delas enforcada, aí eles encontram outra com a cabeça no forno, uma no quarto que tinha tomado pílulas pra dormir, remédio pra dormir, e eles encontram, então, por fim, a Lux na garagem, asfixiada, porque ela tinha deixado o carro ligado na garagem. E aí o filme, então, termina com uma cena desses garotos, né, depois de alguns dias, semanas, meses delas terem cometido esse suicídio em massa, na frente da casa, tentando digerir, entender tudo o que aconteceu. Provavelmente os 25 anos depois eles ainda não entenderam. E aí que eu acho que fica a grande questão do filme, que é onde a gente abre para, enfim, discussão, pensar, talvez é o que torna esse filme tão grandioso, que é o que aconteceu, né? Por que aconteceu assim? Será que o amor deles era verdadeiro? Será que não era? Será que era simplesmente um amor de adolescência em que eles não tinham a capacidade de entender o que estava acontecendo, de entender os próprios sentimentos, não é verdade? Eu não sei, minhas irmãs, mas eu vou deixar os comentários aqui pra gente conversar. Este foi o videozinho de conforto de hoje, talvez não é um filme de conforto como nós estamos acostumados aqui, mas acho que é um filme interessante da Sofia Coppola. Tem um vídeo antigo sobre Maria Antonieta, torne-se membro pra assistir. E é isso aí, tamo junto, um grande beijo e tchau.